Irmãos, que alegria poder estar com os irmãos assim, ainda mês de janeiro, início de 2024, poder rever meu amigo Edivaldo. Em alguns momentos a gente já andou brigando por aí, brigando não contra, brigando a favor, brigando pela pregação do Evangelho e tudo mais. Aí a gente vai chegando numa idade, alguém já perguntou quantos anos eu tenho. O povo já chegou aqui falando assim, o senhor já tem mais de 60 ou menos de 60? E a gente está na crise que a gente está quase chegando de 60, né? E encontra o irmão Wagner e a gente vai ouvindo pessoas assim dizendo, eu te conheço há 40 anos. 40 anos é um tempinho, né? E isso vai mexendo no nosso coração de que a gente tem um pouquinho de quilômetro rodado aí na fé. Pela graça de Deus, eu quase que nasci na igreja. Porque quando eu nasci, a minha mãe era zeladora da primeira igreja batista em Santo André. E a minha infância, com 2 anos de idade, eu quase que morri em frente à igreja de Santo André. Com 2 anos de idade, eu fui atravessar ali a rua São Vicente, e eu vi o carro, e vi que o carro estava chegando, eu vi que não dava tempo para correr, eu simplesmente fiquei de costas, me agachei, o carro passou por cima de mim. Se o irmão vai perguntar o que aconteceu, eu estou aqui, né? Então, Deus foi bondoso para conosco. E a gente começa a ter história para contar. E esse tempo, para mim, é um tempo muito precioso, e refletir sobre esse assunto é um assunto que a gente tem pensado muito no ministério e também trabalhando com missionários. Hoje, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar com plantação de igreja, e nós chegamos a 150 missionários, vários deles voluntários aqui no estado de São Paulo, para acompanhar, para mentorear e orientar e ver vários tipos de plantações. E a gente tem questionado muito sobre o ser igreja. E o tema que foi apresentado para mim foi um grande desafio, paixão por Jesus. E isso tem a ver com a igreja atual. Eu espero que a gente possa caminhar um pouquinho. Eu não fiz nada de PowerPoint, eu quero ser mais pastoral, quero que os irmãos abram a Bíblia ou acessem seu celular, para que a gente possa pensar algumas coisas importantes. Desde já, muito obrigado pela coragem, viu, Edivaldo, de me convidar para estar juntamente com os irmãos. Creio que o pastor Milton já compartilhou de uma maneira técnica toda a visão de igreja multiplicadora para os irmãos na semana passada, e a gente quer trabalhar sobre a prática da visão de igreja multiplicadora. Primeira coisa que eu começo a pensar é de que eu não quero ser simplista na Bíblia, porque a Bíblia é um livro inesgotável, mas 2 textos são fundamentais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, aquela que nós chamamos de grande comissão. E eu creio que o irmão sabe de cor, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando eu era criança lá em Santo André, eu sempre ouvia do ide, porque nós temos que ir, ou indo, aonde nós estivermos pregando evangelho. Agora, depois de adulto, que eu vim ter uma melhor interpretação desse texto, que a questão não é apenas o ide, porque depois do ide tem o batizar, e depois do batizar também tem o ensinar. Mas o foco desse texto é o fazer discípulos. E eu tenho descoberto que a razão de ser de igreja é fazer discípulos. E é aqui que mora o perigo. Será que a gente sabe o que é fazer discípulos? Será que nós fazemos discípulos? Parece que fazer discípulos tem a ver alguma coisa com aquilo que a gente vê hoje na internet dos influencers. Aquelas pessoas que todo mundo está seguindo. Já viu essa expressão? Eu sigo fulano de tal.
Eu sigo fulano de tal, e a pessoa sabe tudo aquilo que ele publica. E tem uns negócios absurdos, que de repente uma pessoa diz, olha, eu estou vestindo essa roupa, e tem gente que bota a mesma roupa que o cara que está influenciando ele. Ser discípulo tem alguma coisa a ver nesta pegada. De poder olhar para alguém e dizer assim, eu vou seguir esses passos. Mas por que a igreja do Senhor Jesus Cristo não consegue fazer discípulos como nos primeiros séculos? Essa é a primeira inquietação do nosso coração. O segundo texto também, posso ser simplista, que nos chama atenção e resume é os 2 grandes mandamentos. Mateus capítulo 22, verso 37 e 39 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, simples, fácil, é só isso. É uma ordenança e um mandamento. Basta que a igreja cumpra esses 2, e em especial, é lógico, não estou desprezando toda a palavra de Deus, mas eu estou desafiando a vivermos a prática desses 2 textos. Mas o que é amar a Deus? Como que nós amamos a Deus? Como que nós mostramos o nosso amor para com Jesus? E como que a gente ama o próximo? Lá no finalzinho da Bíblia, João vai dizer, se a gente diz que ama a Deus e não ama o próximo, tem coisa errada. Porque a gente tem que amar a Deus, tem que amar ao próximo. E a grande inquietação nossa, como cristãos, é saber o que é amar o próximo e amar a Deus. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama. Ele demonstra o seu amor constante para conosco. Mas quanto é que nós amamos a Deus? Se nós tivéssemos alguma maneira de medir, quanto é que nós amamos a Deus? Como nós podemos dizer que amamos a Deus? E eu tomei por base o personagem chamado apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos ensina algumas lições quando ele escreve a sua carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. E se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia, eu quero ler os 7 primeiros versículos e, a partir desse texto, tirar algumas lições para nós nesta noite. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Estou lendo aqui na minha Bíblia, no século 21. Creio que essa leitura é muito fácil, muito agradável. Primeiro, de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, mencionando-vos em nossas orações. Diante de Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como nós procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Desta forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia.
Partindo daqui, eu quero refletir um pouquinho a realidade do amor de Paulo para com esses irmãos e do amor de Paulo para com Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção, irmãos, é que quando essa história acontece lá em Atos capítulo 17, na segunda viagem de Paulo, Paulo passa por Listra, conhece um jovem chamado Timóteo, e alguém diz, olha, esse cara é bom, leva contigo. E Paulo pega aquele menino, Timóteo, leva junto. Interessante que nem circuncidado ele era, o circuncidou e levou o menino na viagem. E Timóteo vai andar junto com Paulo. E Paulo, então, diz lá, o capítulo 16, de que Paulo sai com a intenção de ir para a Ásia, pega Timóteo e diz, vamos lá. E, de repente, diz o texto que o Espírito Santo o impediu de prosseguir viagem. Você já viu um negócio desse? O Espírito Santo barrar aquilo que estava no coração de Paulo. E eu fico imaginando, quando nós fazemos viagem missionária, quantos preparativos nós fazemos, calculamos a quilometragem, vamos ver quanto nós vamos gastar, aonde que a gente vai dormir, aonde que a gente vai ficar. Eu imagino Paulo ter preparado toda a sua segunda viagem, e no início da sua viagem chega o Espírito Santo e diz, não, não é para cá não. No capítulo 16, verso 10, um homem, verso 8, Paulo sonha com um homem, e esse homem diz, passe a Macedônia e nos ajude. Se ele queria ir para a Ásia, Macedônia era para a Europa. Mas como assim? Mas através desse sonho, Paulo simplesmente, verso 10, ele teve uma visão e logo procuramos partir para Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho lá. Paulo, então, passa e chega em Tessalônica. E o que me chama a atenção é que, no versículo 3 do capítulo 17 de Tessalônica, diz que Paulo passou pelo menos 3 sábados na sinagoga. Não tem outra informação quanto tempo Paulo gastou. Mesmo que eu dobre esse tempo de 3 sábados, de repente ele ter ficado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu fico questionando quanto tempo é o suficiente para plantar uma igreja. Recentemente o pastor Salovi Bernardo escreveu o histórico lá do adensamento. E eu fiquei impressionado que ele contou pelo menos de um pastor que plantou 2 igrejas, cada uma delas em 1 ano. E nós temos os missionários, então, meus missionários são fraquinhos, porque eles têm demorado quase 10 anos para plantar uma igreja. Quanto tempo que a gente afeiçoa, ganha o coração e planta uma igreja? Apóstolo Paulo diz esse texto aqui que ele não falou, passou muito mais tempo do que talvez 3 meses. Estou chutando. O fato que ele foi perseguido e foi orientado para ir para a Bereia, porque a perseguição era muito grande. Mas diz o texto que algumas pessoas, alguns gregos e algumas mulheres da alta posição ouviram o Evangelho, e o Evangelho caiu no coração deles, e eles se converteram, e eles tornaram seguidores do Senhor Jesus Cristo. E Paulo agora escreve essa carta de 1 aos Tessalonicenses, demonstrando todo o amor, elogiando aquele povo pela fé operosa, pelo amor, pela esperança daquele povo. Era uma igreja abençoada, uma igreja que Paulo estava elogiando. E eu fico preocupado com tão pouco tempo, quanto que Paulo influenciou aquela igreja. Pensando nesse texto, eu quero tirar algumas reflexões da vida de Paulo.
A primeira lição que me vem à mente, pensando em amar a Jesus, é que quem ama, obedece. Essa é a primeira lição que a gente precisa pensar. Apóstolo Paulo estava com a viagem pronta para ir para a Ásia, mas no meio do caminho, ou nem no meio do caminho, no início do caminho, Deus fala, não, você vai para a Macedônia. E Tessalônica, então, era a capital da Macedônia. E era estratégico passar por lá, e Paulo simplesmente obedeceu. Meus irmãos, esta é a primeira lição que eu quero trazer para a reflexão dos irmãos. A primeira coisa que nós demonstramos que amamos a Jesus é que a gente obedece os seus ensinamentos. O próprio Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, este de fato é o que me ama. A primeira característica que nós podemos tirar de que amamos a Deus, que temos paixão por Jesus, é que nós somos obedientes ao mandado dele. Quantas vezes nós temos ouvido uma orientação de Deus e tomado uma decisão errada? Quantas vezes lemos na palavra de Deus a orientação de como nós devemos viver e agimos de maneira diferente? E a primeira coisa que eu volto à tônica é o fazer discípulos. E parece que a igreja hoje ainda não entendeu o que é fazer discípulos. Nós temos batalhado. Eu trabalho coordenando os projetos de plantação de igreja, e cada um desses projetos tem o seu relatório, e dentro desse relatório, ele vai colocando nome por nome dos membros da igreja, e existe uma pergunta interessante: essa pessoa gera discípulo? Alguém pode criticar, mas que pergunta difícil. E o que é gerar discípulos? Está aí. A função de gerar discípulo não é só do pastor, a função de gerar discípulo é de cada um crente no Senhor Jesus Cristo. E quantos de nós temos gerado discípulos? E o que é gerar discípulo? Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. E se nós exercitarmos e obedecermos, nós amamos a Jesus. Paulo obedeceu ao mandado do Pai, e ele demonstra que ama a Jesus. Isso me faz lembrar uma missionária que disse o seguinte, que muitos jovens hoje costumam dizer, porque eu estou sentindo algo sobrenatural de Deus. E aquela missionária, talvez acho que foi lá em Santo André, ela disse o seguinte: a Bíblia não fala de sentir, a Bíblia fala de obedecer. Pastor, eu não senti. Nós trabalhamos com os missionários e damos oportunidade para que os missionários sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus aonde eles devem trabalhar quando nós temos alguma transição. E eu sempre tenho deixado para o missionário ele ter a intimidade com o Senhor, ter a certeza do coração nele, que esta é a vontade de Deus e ele decide. Porque eu já ouvi alguém dizendo assim, foi o Senhor que me mandou aqui. Eu não, o Senhor tem que ser Deus. As pessoas precisam obedecer à direção de Deus. A primeira coisa que eu destaco aqui na vida de Paulo é que Paulo era um homem obediente. Segunda característica que eu penso aqui de Paulo é que no capítulo 17 diz que Paulo dizendo, este Jesus que vos anuncio é Cristo. No capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz, assim falamos não para agradar a homens, mas sim para agradar a Deus, que testa o nosso coração.
Uma outra referência, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz: pois resolvi nada saber entre vós, a não ser sobre Jesus Cristo e esse crucificado. Segunda lição que eu aprendo aqui é que quem ama não fala de outra coisa. Lembra quando você começou a namorar? Tem gente que ama tanto futebol que não para de falar de futebol. Tem gente que é tão fanático em política que não para de falar de política. O que é que nós de fato amamos? Quando nós temos um novo relacionamento, quando nós estamos apaixonados, a gente só fala da nossa namorada. O que me chama a atenção aqui é que quando nós somos apaixonados por Jesus, não dá para falar de outra coisa. Foi isso que os discípulos falaram, ou já apóstolos falaram em Atos capítulo 4, verso 20. Nós não conseguimos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Uma segunda característica que eu vejo de Paulo é que Paulo não tinha medo de falar de Jesus. E ele falava de Jesus crucificado. E ele falava lá em Atenas, e ele falava em todos os lugares, e ele defendia Jesus Cristo. Segunda característica que a gente pode pensar aqui é que será que eu amo tanto assim a Jesus que o tempo todo eu estou falando dele? Ou será que tem algum momento da nossa vida que a gente prefere, não, agora aqui eu prefiro não falar. Isso me faz lembrar um membro da minha igreja, que ele disse que fez um concurso ali para trabalhar na polícia militar, e aí tiveram um treinamento e o comandante estava dizendo: hoje você, como guarda, como policial, se você tiver em legítima defesa, você vai atirar e talvez vai matar alguém. E aí, esse rapaz contando para mim disse o seguinte: 2 que estavam em todo aquele treinamento levantaram e disseram: nós somos contra. Porque a Bíblia diz que a gente não deve matar ninguém. E eu então perguntei para o membro da minha igreja. Eu falei: era você e quem mais? Ele falou: eu não, pastor, fiquei quieto, não falei nada. Quanto é que a gente ama Jesus, se no momento da gente dizer que ama Jesus, a gente se esconde, a gente fica quietinho? Quando nós conhecemos o sacrifício de Paulo, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi chicoteado, ele faz uma relação do capítulo 6, 2 Coríntios. Ele não tinha vergonha de falar que ele era de Jesus. Se eu tenho paixão de Jesus, por Jesus, eu não tenho vergonha de falar dele. Há um hino do cantor cristão que diz assim: sabeis falar de tudo que esse mundo há, mas a gente não sabe falar de Jesus. Essa é mais uma avaliação. Será que eu amo Jesus? Será que eu falo com Jesus e de Jesus constantemente? É Jesus que invade a minha mente, o meu coração, para que constantemente, aonde eu estiver, eu possa falar dele? Talvez nós possamos mensurar o nosso amor para com Jesus pela quantidade de vezes que nós falamos dele. Terceira lição que eu penso que nós podemos aprender aqui, e eu coloquei assim: quem ama se assemelha com seu amo. Ou seja, agora em janeiro, dia 17, semana passada, eu completei 37 anos casado com a minha esposa Daisy.
E o interessante é que quando a gente vai vivendo junto, tem coisa que a gente não precisa falar, não é assim? Alguns casais estão aqui. A gente não precisa falar, porque a gente já sabe o que o outro pensa. A gente já fala a mesma coisa, e bobear, a gente fala junto as mesmas coisas. Porque a gente se identifica com quem a gente vive. Essa é uma realidade da vida conjugal. E esta deve ser uma realidade do seguidor do Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que o primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, Paulo vai falar uma coisa interessante, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, não apenas com o poder do Espírito Santo, mas com absoluta convicção. E ele termina dizendo: vocês sabem muito bem como nós procedemos quando estávamos diante de vocês. Paulo usa a expressão nosso evangelho. Ele não fala o evangelho de Cristo. Ele fala o nosso evangelho, porque o nosso evangelho. E que evangelho é esse? Senão a prática do amor para com Deus. Demonstra a identificação com Cristo. Ele fala de absoluta convicção, profunda convicção. Quem aprendia com Paulo, não aprendia apenas com o seu ensino, mas aprendia com a sua vida. Paulo exalava o perfume de Cristo. Aonde Paulo estava, ele mostrava que ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. A tal ponto que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E aqui vem uma questão muito interessante. E Paulo vai dizer no verso 6, porque vocês, povo de Tessalônica, tornaram-se meus imitadores e também do Senhor. Há uma questão muito interessante sobre discipulado. Se eu falar heresia, depois o pastor Edivaldo conserta, tá? Ele vai falar que estou errado. A gente faz discípulo de quem? Fazer discípulos com o padrão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não dá para anular a nossa vida, irmãos. Ou dá? Quando Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, porque eu também estou imitando ao Senhor Jesus Cristo, é porque ele está dizendo: olhe para Cristo, mas podem olhar para mim. Porque eu e Jesus estamos assim. É isso que ele diz nessa carta. Ele diz o seguinte: vocês tornaram meus imitadores. Eu, Paulo, me tornei modelo para vocês, para que vocês então andem do mesmo jeito que eu andava. Demonstra que Paulo tinha intimidade com o Senhor Jesus. E aqui eu aprendo uma lição muito interessante, porque muitos de nós, eu também já fiz isso, quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente diz o seguinte: olhe para Jesus Cristo, não olhe para mim não. Alguém já falou isso? Quanto que a gente fala isso? Irmãos, a gente destrói o Evangelho quando a gente fala isso. Se eu não sou exemplo de cristão, como que aquele que eu estou discipulando vai querer ouvir a minha voz? Para mim isso é muito importante. Diz lá algum tempo atrás, de que quando se falava de alguém que era cristão, todo mundo respeitava. Hoje talvez não seja tanto assim. Mas isso me preocupa. Nós vivemos numa sociedade relativista, mas sabe como que é, né? Então, a gente também é pecador, irmãos.
Nós temos dado muito mais desculpa que somos pecadores do que somos santos, separados. E Paulo tem a coragem de dizer: sede meus imitadores, vocês me imitaram, vocês olharam para a minha vida e viveram, fizeram do mesmo jeito que eu faço. Irmãos, isso é amar a Deus. Eu sei que nós temos umas grandes referências de cristãos, alguns pregadores. Nós gostamos de admirar algumas pessoas. E nós olhamos e vemos a santidade na vida das pessoas. E aí entra numa outra crise que nós temos. Pastor, como que eu posso pregar o evangelho se eu sou pecador? Irmãos, o irmão tem que ser modelo. Mas eu sou pecador, todos nós somos pecadores. A questão não é perfeição, a questão é modelo. Nós também temos falha, mas nós precisamos ter um caráter ilibado, uma conduta que seja idêntica da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que muitas pessoas deixam de fazer discípulos ou de pregar o evangelho. Eu trabalho muito com mobilização, viagens missionárias, e uma das coisas mais interessantes que acontecem é que aparecem várias pessoas de várias igrejas dispostas a pregar o evangelho lá longe. E o pessoal vai numa operação Jesus Transforme, prega o evangelho e sai, e tudo bem. Sabe por que ele faz isso? Porque ninguém conhece ele. Pergunta se lá na cidade dele, lá na igreja dele, ele prega o evangelho. Ah, pastor, e por que não? Porque eu preciso ser o que sou. E Paulo era o que era. Paulo mesmo disse: eu sou o pior dos pecadores. Mas, por outro lado, ele diz: podem copiar a mim, que eu sou seguidor do Senhor Jesus. Terceira lição que eu gostaria de trazer, reflexão aos irmãos, é que quem ama é parecido com o seu amado. Nós temos que, se nós amamos a Jesus, nós somos semelhantes a Ele. Esse é o desafio. A última observação. Há um texto muito precioso para mim, e ele está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Paulo diz o seguinte àqueles irmãos de Tessalônica. Ele diz assim: assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados em dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vocês se tornaram muito amados de nós. Paulo escreve isso para uma igreja. E o que me traz de lição é que quem ama Jesus se identifica com Ele no seu sacrifício. Nós temos o texto em 1 João que também diz: se Jesus Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esta é uma realidade. E eu vou descobrir que o serviço cristão é a resposta do nosso amor a Deus. Mas não é só para trabalhar na igreja, mas é trabalhar com gente. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, não é apenas o serviço na igreja. Quando nós pensamos em serviço, nós pensamos em manutenção da igreja, em direção de culto e tantas outras coisas. Puxa, como que esse irmão trabalha na igreja? Amém. Isso também é uma demonstração de amor ao Senhor. Mas aqui o foco é gente. Será que a nossa igreja ama a gente? Pastor Valmir, pastor da igreja, segunda igreja batista de Palmas,
Ele escreveu um livro dizendo o seguinte, que a igreja dele, o nosso negócio é gente. Isso tem incomodado meu coração. Irmãos, o grande problema que as igrejas às vezes estão vazias é porque a gente está mais preocupado com a ordem do culto, com as tarefas da igreja, do que com gente. Veja se essa não é uma prática. Quando nós estamos vindo à igreja, a gente lembra do quê? Da Bíblia. Olha lá, alguns lembram da Bíblia, outros lembram do celular, para trazer a Bíblia no celular. Outros que têm que dirigir o louvor lembram do instrumento. Outro lembra do multimídia. Outro lembra da ordem do culto. Outro até lembra de colocar uma roupa mais bonita para vir adorar ao Senhor. A pergunta é, quantos de nós lembramos de pessoas? A gente está preocupado em serviço de culto para nós mesmos. E tem algumas irmãs que preparam até alguma coisa para a cantina, né? Opa, não posso faltar. A gente tem que se preocupar com a cantina. E é bênção, irmãos. Mas eu pergunto, e pessoas? E gente? A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está preocupada mais na estrutura do culto. E não é errado, nós precisamos cuidar. Mas a gente tem cuidado menos de pessoas. Quantos de nós temos aquela experiência de, opa, eu vou na igreja? Havia um cântico quando eu era criança, espero que o Edivaldo também lembra disso, não, eu vou ficar sozinho como velho aqui. Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar. Vou lutar contra todo o mal para ir na escola dominical, alguma coisa assim. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, eu vou convidar o meu vizinho. Eu vou convidar o meu amigo. Eu vou passar na casa de alguém para levá-lo para a igreja. Vou ver se ele quer ir na igreja. Será que a gente tem vivido isso, irmãos? E a questão não é para trazer para a igreja para fazer números. É porque a gente está preocupado com a vida da pessoa. Uma outra realidade que nós vivemos é que às vezes nós passamos nos vizinhos da nossa igreja e a gente não diz nem bom dia, nem boa tarde, bobear, a gente estaciona o nosso carro na garagem deles. A irmã deu risada porque eu estou falando. Aí um dia a gente resolve pegar alguns folhetos e distribuir para todos os nossos vizinhos. E a gente chega lá, oi, tudo bom? Tudo já? A gente é ali da igreja. E, de repente, o vizinho vai olhar para você e vai falar, eu sei que você é. Todo domingo eu te vejo você chegando lá. E você nunca se preocupou em me convidar. Eu conto um testemunho de um pastor de São Vicente. E a gente tem um grupo de mentoria, a gente tem trocado ideias. Ele diz, Helder, tinha uma irmãzinha assim na frente da nossa igreja, uma senhora na frente da nossa igreja. E alguém, de repente, se preocupou em tocar naquela casa e dizer, a senhora não quer vir assistir o culto? E aquela mulher disse o seguinte, vocês não sabem que eu apagava a luz e ficava olhando na frestinha todo o culto de vocês. Mas eu pensei que eu não podia ir. Porque a gente não se preocupou com a pessoa que mora na frente da igreja. Mas a gente se preocupa com todo o culto. Paulo diz para aqueles irmãos, eu não estava preocupado não apenas de levar o evangelho, mas se fosse o caso, dar a própria vida. A gente precisa investir em vidas. Isso é demonstrar amor. Me permita contar um testemunho pessoal de investimento na vida de um rapaz. O irmão da igreja disse, pastor, tem um amigo que já foi da igreja, mas ele está afastado, chateado com a igreja. Mas ele mora a 30 quilômetros daqui. Mas ele está aberto. De vez em quando eu vou na casa dele. O senhor não gostaria de ir lá fazer um PGM na casa dele? Eu falei, tá bom, vamos lá.
E eu andei 30 quilômetros e cheguei na casa desse rapaz. E esse rapaz disse: pastor, seja muito bem-vindo à minha casa. O senhor pode vir aqui na minha casa quantas vezes quiser, estou em muita alegria de receber o senhor. Mas se o senhor me convidar para ir na sua igreja, eu não vou. Eu prometi para mim mesmo que eu não boto mais o meu pé na Igreja Batista. E aí, continua no PGM ou não? Eu falei: não tem importância, a gente vai continuar. A gente rodava toda quinta-feira, eu acho que era quinta-feira, e a gente ia de carro, e algumas vezes a gente estava no meio do caminho, aconteceu isso, e ele ligava dizendo: olha, estou enrolado no serviço, hoje não vai dar não. E a gente fazia a volta e virava, e voltava para casa, eu e o amigo dele. Um determinado dia, esse rapaz, a esposa estava grávida, no hospital Beneficência Portuguesa, e de repente tinha que nascer a nenê, e ela deu à luz aquela criança, mas ela estava muito mal e tinha que fazer hemodiálise. E esse cara estava doido: não, porque eu conheço gente que fez hemodiálise e morreu, não, porque eu não aceito. E esse amigo dele me ligou e disse: pastor, o nosso amigo está lá no hospital Beneficência Portuguesa, desesperado, está brigando com todo mundo. Vamos lá, pastor? Eu falei: vamos, passa aqui. E a gente era mais ou menos 9h30 da noite, vamos para lá. E nós ficamos lá, chegamos e encontramos esse rapaz. Ah, não, pastor, porque eu não aceito, porque não é isso que é aí. Vamos lá, vamos tomar um café. E a gente foi tomar um café. E a gente foi conversar com ele. E a gente ficou mais ou menos até umas 2h da manhã. E a gente conseguiu amansar a fera. Oramos junto com ele. E ele esteve mais tranquilo. Eu falei para ele: que hora que é o horário da visita da UTI amanhã? Ele falou: 12h. Eu falei: eu quero visitar a sua esposa. Naquele dia eu fui junto com a minha esposa e meu filho. Nunca esqueço disso. E fui lá, visitei na UTI, e eu dei um toque para ele. Ele falou: olha, termina a visita aí, eu te espero para a gente almoçar junto. E ele aceitou. Aguardei um pouquinho, ele voltou e falou: vamos almoçar? Vamos. E meu filho também é marcante na vida dele, que a gente almoçou e meu filho, acho que estava no primeiro salário, primeiras férias, e ele disse: deixa que eu pago. E ele foi e pagou o almoço. E eu ouvi uma coisa que eu jamais vou esquecer. Esse jovem diz assim: pastor, se um dia o senhor cobrar esse almoço aqui, eu tenho como pagar. Mas se um dia o senhor me cobrar aquilo que o senhor está fazendo para mim, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei: mas o que eu estou fazendo? Pastor, onde o senhor ficou até 2h da manhã comigo? O senhor tem ido na minha casa. O senhor agora já está aqui de novo. Pastor, isso não tem preço. Graças a Deus, a filhinha dele recuperou, a esposa recuperou, e a gente continuou aguardando a recuperação dela. E eu lembro que um dia eu estava assim, pregando na igreja, dirigindo o culto, e aquele cabra que falou que jamais ia pisar na igreja, ele veio com a filha dele, para que a gente pudesse apresentar o Senhor. E eu falo assim: o que eu fiz? Eu só estive do lado quando ele precisou. Isso já faz mais de 10 anos, na minha experiência. Há 1 ano e meio, esse homem teve um câncer no cérebro e ele faleceu, ainda jovem. Um grande amigo. Hoje ele está com o Senhor. Mas a experiência marcou minha vida. Uma carona. Um passar a noite com o irmão. Isso é mostrar que nós amamos a Jesus. Quando nós amamos a Jesus, nós podemos fazer um sacrifício desse, que não é sacrifício. E nós vamos alcançar o coração das pessoas.
através do nosso serviço. Serviço com pessoas. A igreja também precisa, mas com pessoas. Que o exemplo de Paulo encontre lugar nos nossos corações. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer, Senhor, a vida do apóstolo Paulo e descobrir que ele o amou copiosamente, a ponto de obedecer ao Senhor quando o trajeto da sua viagem foi mudado, a ponto de se assemelhar a Jesus e ser referencial de discipulado. Pai eterno, o exemplo de Paulo nos ensina que ele não falava de outra coisa a não ser daquele a quem ele amava. O apóstolo Paulo, com várias provas, ele estava disposto a se identificar com Jesus até mesmo no sacrifício dele. Pai eterno, que nós possamos, através do exemplo do apóstolo Paulo, aprender a amar de fato a Jesus. Que Deus nos abençoe.